Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com mais um episódio onde nós estamos tratando cronologicamente os fatos do Novo Testamento. Comigo aqui no estúdio está o pastor Roberto Pedra. Paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Roberto e nossos queridos irmãos, nós estamos, como já dito, tratando cronologicamente os fatos do Novo Testamento, estão relacionados ao ministério do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar a respeito das bodas de Caná. E nós podemos dizer, pastor Roberto, que talvez este seja o primeiro fato ali do ministério público do Senhor Jesus, né? Um momento que ele se apresenta ali, há uma operação de maravilhas ali, um milagre, né? Nós vamos tratar sobre isso e até profeticamente o que significa esse milagre. Mas é interessante porque nós vamos ver ali que o início do ministério de Jesus vai apontar e vai mostrar todo o projeto de Deus para a vida do homem, né? Sim. É interessante que esse primeiro milagre, a expressão que a Bíblia diz é que foi um sinal. Esse é o primeiro sinal. E até mesmo mostrando que cada milagre que Jesus fez e ainda faria ali nesse momento, seria como um sinal para o mundo, para que todos entendessem que o Salvador veio ao mundo, né? Estava diante deles, mostrando o seu poder, as suas maravilhas. E aqui, esse primeiro milagre, esse primeiro sinal, aconteceu justamente em um casamento, né? Isso é uma coisa muito maravilhosa, mostrando como Deus se importa com a família, como Deus está desejoso de operar milagres e manifestar o seu poder no seio da família. E é interessante, né, porque nós falamos sobre as bodas de Caná, e foi até importante você até enfatizar isso, porque as bodas vão ser o casamento, e nós vamos ver que quando nós nos aprofundamos na palavra, nós vamos ver que o casamento vai estar relacionado com a família, né? Sim. E essa preocupação de Deus em cuidar da família, mas profeticamente está falando também do arrebatamento da igreja. Sim. Porque a igreja ela vai ser tratada na palavra de Deus como a noiva do Cordeiro, né? O Cordeiro é o Senhor Jesus, é o noivo, e vai chegar um momento em que a igreja vai ser arrebatada e nós vamos viver as bodas ali na eternidade, né? Então é algo muito profundo isso, tanto uma aplicação para a vida das famílias hoje, né? Para a sua família, para a minha família, para o meu casamento, para o seu casamento, né? Mas também uma aplicação profética sobre a gloriosa volta do Senhor Jesus. Sim. Mas, pastor Roberto, nós vamos iniciar até lendo um texto, e chama muita atenção no Evangelho de João, no capítulo 2, os versos de 1 a 2, porque esse texto inicia assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. É interessante que o texto ele começa até pontuando ali um momento temporal, cronológico, sim, né? Sim. E nós já até falamos aqui em outros episódios, né, que há sempre essa conotação profética, né? Porque o terceiro dia aqui vai apontar para esse projeto completo, né? É a presença do Pai, do Filho Jesus, a operação do Espírito Santo, mas também aponta para vida, para a morte e para a ressurreição do Senhor Jesus. Então, diante desse cenário, vai se iniciar até apontando profeticamente para isso, né? O início do ministério público de Jesus, esse primeiro sinal, ele já traz essa informação, né? Sim. Esse primeiro sinal vai estar presente ali, o projeto do Pai, a presença do Filho, a salvação no Filho e a operação do Espírito Santo, né? Então nós vamos ver isso. Mas eu gostaria, pastor Roberto, como nós estamos falando cronologicamente, nós iniciamos o Novo Testamento, até para que aqueles que estão começando a assistir entendam o que já aconteceu e o que nós vamos ver hoje nesse episódio. Sim, eu gostaria de pedir que colocasse o próximo quadro, que aqui, pastor Alex, aponta justamente isto, né? O andamento cronológico aqui dos fatos, né? Nós vemos que, como até nos episódios anteriores, nós vemos o batismo de Jesus no Rio Jordão, onde João Batista vê
né, o Espírito Santo descer sobre Jesus como uma forma corpórea de uma pomba, né? Ali foi o sinal que Deus havia dado a João Batista, que aquele sobre quem ele visse descer o Espírito Santo, esse seria o Cristo. E por isso ele teve a confirmação da parte de Deus naquele instante, né, que ele era o Cristo. Então aqui, agora nesse momento, nesse primeiro momento, Jesus é batizado e a Bíblia diz que, seguindo a sequência, né, cronológica, Jesus é levado pelo Espírito à tentação, ao deserto. E ali ele passa as tentações, né? É até assunto que é abordado no episódio, né, episódios anteriores. E naquele tempo da provação, até assim abordando, porque muitas vezes a provação faz parte da caminhada do servo do Senhor. E Jesus venceu usando a palavra, Jesus venceu usando os recursos que era a oração, o jejum, que ele estava de jejum naquele período. Então as tentações, as provações, elas podem vir na vida. Até te interrompendo um pouquinho, é interessante isso, porque nós vemos aqui uma cronologia até do processo na vida do homem, né? Porque o Senhor Jesus, ele dando o exemplo para a igreja daquilo que a igreja iria viver, até cronologicamente, porque ele desce as águas ali, ele é batizado por João. Sim. João até diz assim, mas é o Senhor que deve me batizar. Não, nós vamos cumprir aquilo que tem que ser feito, porque era um exemplo para a vida da igreja. Então, nós um dia nós tomamos essa decisão de morrer para o mundo, nascer para o Senhor. O batismo, ele aponta para isso. E naquele momento ali, a Bíblia diz que os céus se abrem, o Espírito Santo desce como pomba e se ouve uma voz, né? Todos ouvem ali, eis o meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi, né? Então Jesus ele estava vivendo uma experiência, né, gloriosa, porque estava sendo confirmado ali ele como Cristo, mas passa-se alguns momentos e ele é levado ao deserto. Isso. Porque o próprio Senhor Jesus, lá na frente, nós vamos ver que ele vai dizer, no mundo tereis aflições. Então nós vamos viver pelas aflições, as tentações, mas pela palavra nós somos vitoriosos, né? Então a importância de nós vivermos e usarmos a Bíblia como a nossa direção, o nosso norte, aquilo que nós precisamos para o nosso viver a cada dia, né? Justamente. E é uma nova caminhada pela fé, né? Andando pela fé, onde os recursos para vencer não são nossos, vem de Deus, vem do Senhor. Glória a Deus. Né? Então, nesse segundo momento, Jesus passa pela tentação e tem a vitória sobre todas as tentações que lhe são oferecidas, né? E no terceiro momento, agora é quando o Senhor agora chama os primeiros discípulos. A Bíblia não menciona nesse primeiro momento os 12 apóstolos, mas cita alguns, 3, 4 primeiros discípulos que são chamados por Jesus, né? Na sequência, Jesus volta para Galileia, né? E ali ele fica por um tempo, a Bíblia há um lapso temporal nesse instante, e agora, nesse último instante, agora é onde é o tema do nosso estudo de hoje, é quando acontece as bodas de Caná da Galileia, onde Jesus ele vai à Galileia ao convite de um casamento. Eu gostaria até que colocasse o próximo quadro, porque o próximo quadro ele mostra de uma forma geográfica a caminhada de Jesus para ir ao casamento, né? Jesus estava em Nazaré. Nazaré era a cidade onde ele cresceu, onde ele se estabeleceu, passou a sua infância, né? Sim, ali era a casa dele, né? Onde ele morava e viveu a parte da sua vida, né? E agora ele se desloca e vai ao norte, né? Ao casamento na Galileia, em Caná da Galileia. E ali é onde se manifesta o primeiro sinal, né, que a Bíblia diz, o primeiro milagre. É interessante esse quadro, porque ele vai mostrar aqui, de uma forma até didática, onde Jesus ele vai percorrer durante todo o seu ministério. Sim. Nós vamos ver nos próximos episódios isso, né? O Rio Jordão, onde ele foi batizado, onde ali o Mar da Galileia, que na realidade é um lago, né? Um lago imenso, né? Onde os discípulos são chamados, onde nós vamos ver o milagre ali da tempestade. Jesus acalma a tempestade, anda sobre o mar, está no Mar da Galileia. Nós vamos ver situações que ocorrem em Cafarnaum,
em Betânia, né? Sim. Vai falar de Lázaro, de Marta, de Maria, a Galileia ali. Então é todo esse local aqui onde o ministério de Jesus ele vai ocorrer, né? Sim. E muito às margens do mar da Galileia, né? Às margens do mar ali, nós vamos ver os grandes sinais do Senhor Jesus. Mas, pastor Roberto, como foi dito, no episódio de hoje nós vamos falar sobre esse fato aqui que são as bodas de Caná. Então nós vamos ver aqui porque estava acontecendo um casamento e a Bíblia diz assim que naquele casamento ali estava ali a mãe de Jesus, seus irmãos, e Jesus e os seus discípulos foram convidados ali. Sim. Eu gostaria até que passasse o próximo quadro, até para que nós pudéssemos nos situar, porque o texto ele diz assim, e disse-lhe, enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima, e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Por que tem esse fato aqui? Porque Jesus é convidado para estar naquela festa ali, é uma festa de casamento típica daquele tempo, né? Se festejava vários dias ali o casamento, havia todos os fatos que aconteciam ali, mas a Bíblia diz que, num dado momento, faltou o vinho. O vinho se acabou, né, naquela festa, né? Eu gostaria até que o pastor começasse a falar aqui a respeito disso, porque que isso é importante para a vida da igreja e nós explicarmos aqui, esmiuçarmos esse fato e aplicarmos na vida da igreja, né? Sim. O detalhe, pastor Alex, como você disse, o casamento ele tinha uma tradição naquela época. Ele durava muitos dias, né? Não é como são os casamentos no nosso tempo. Então as pessoas festejavam, era feitos convites a amigos, familiares, e a responsabilidade pelo casamento, da provisão dos recursos, dos alimentos, do vinho, era do noivo. Então, primeiro, quando a Bíblia diz, né, que é descoberto, acabou o vinho, seria uma tristeza muito grande no meio da festa, né, acabar o vinho, acabar a festa, a satisfação a dar para os convidados, né, a festa vai acabar antes do tempo, né, então faltar o vinho representava uma vergonha, uma derrota para o início de uma caminhada. E o texto diz que ali naquele momento, Jesus ele era mais um dos convidados, né? Jesus ele foi convidado como qualquer um dos outros, mas quando falta o vinho, quando a mãe de Jesus até vai até ele e diz, olha, não tem vinho. E Jesus, até como um ato de profético, dizendo, aqui tenho eu contigo. Porque quem iria dirigir todas as coisas seria ele. E ele então ele ordena agora, dizendo aos que estavam ali, os servidores, né, que enchessem de água talhas. Havia as talhas que eram usadas para a purificação das pessoas, dos judeus, e a Bíblia diz que eles encheram de água e a água se transformou em vinho, né? Então agora a festa pôde continuar. E é interessante que o texto diz que a água que foi transformada em vinho, aquele vinho era muito melhor do que o primeiro, né? Sim. E é interessante porque, nós até falamos isso, porque quando nós vamos nos casar, nós nunca vamos planejar a falta do vinho, porque Sim. O vinho aqui até fica a alegria, né? Isso. Aquele momento de alegria ali. Então, quando os jovens noivos eles começam os preparativos para o casamento, eles vão programar uma vida de alegria. Sim. Os filhos que vão vir, os sonhos que vão ser feitos, a casa que vai ser construída, o trabalho, o crescimento profissional, as suas experiências, na nossa vida como servos de Deus, a nossa caminhada na presença do Senhor, a nossa instrumentalidade. Então, tudo isso é programado. Sim. Então, é a presença do vinho ali. E o vinho também fala da operação do Espírito Santo, tudo isso. Mas,
houve um momento ali naquela festa que o vinho faltou. Por quê? Nós voltamos àquele assunto que nós dissemos, até o próprio Senhor Jesus, ele alerta sobre isso: no mundo tereis aflições. Então, nós, neste mundo, nós vamos viver momentos em que o vinho vai faltar. Sim. Em que há essa falta, né? Ao momento das grandes batalhas que nós vamos enfrentar. Mas o grande diferencial ali naquela festa é que Jesus foi convidado. Sim. Isso é muito importante para nós, né? E até um conselho para você hoje, que você está aqui nos assistindo, talvez você precise fazer esse convite para o Senhor Jesus, para que Ele faça parte da sua vida, da sua família, do seu casamento, da criação dos seus filhos, dos seus sonhos. Porque é interessante, você até citou isso, Jesus foi mais um convidado, ele estava ali, a Bíblia nesse início não diz que ele falou alguma coisa, que ele foi até os noivos, ele estava presente porque ele foi convidado. E isso é importante. Então, quando nós convidamos o Senhor, permitindo que o Senhor faça parte da nossa vida, ele vai estar presente. Sim, e a vontade do Senhor é que ele tenha liberdade de se manifestar. Até então, Jesus era mais um convidado, como todos os outros, igual a todos os outros. Então, mas quando Jesus agora ele se torna o centro, agora ele começa a agir, aí é a transformação. Por que o vinho acabou, né, naquela festa? Certamente, às vezes a pessoa faz um cálculo, né? Olha, vão vir um exemplo, né? 100 convidados, mas de repente surgem 200, né? 300, e a conta feita para preparativo da festa não fecha. E na vida muitas vezes é assim, como você falou, quando se começa uma vida, quando se tem uma família, você conta com as coisas boas da vida. Exatamente. Você se prepara para que tenha prosperidade, para que tenha saúde, que tenha alegria, mas muitas vezes surgem situações que não foram convidadas. Situações dentro do lar, dentro da família, que nós não gostaríamos que surgissem, mas aparecem. É a hora que acaba o vinho, né? Às vezes são as lutas, o desemprego, às vezes as enfermidades, não foram convidados para fazer parte da nossa história e da nossa vida. Mas quando Jesus, qual foi a ordem de Jesus? Enche as talhas de água, porque as talhas falam do coração do homem também. Eram 6 talhas, né? Porque 6 é o número do homem, fala do homem. Do né? homem. Então, o que é a primeira ordem que o Senhor dá? Enche o coração. Enche de água, enche. Quando o homem, as coisas não vão bem dentro do lar, na família, muitas vezes o coração está vazio. O coração está vazio, não há comunhão com Deus, não há liberdade para o Senhor. E isso é um conselho para muitos lares que às vezes enfrentam lutas e batalhas, mas a ordem de Jesus é: enche as talhas, enche o coração, vai aos pés do Senhor para buscar a Deus, buscar ao Senhor uma experiência, deixa o Senhor encher o coração, e um coração cheio da bênção do Senhor, não há espaço para outras coisas. E é nesse momento, quando eles encheram e transformam, ali o Senhor vem e opera um milagre e transforma a água em vinho. Então agora há uma operação maravilhosa do Senhor, né, de um milagre. Então aquilo que havia acabado, a alegria, como nós dissemos que o vinho representava a alegria, a bênção, né, agora ela volta. E com uma experiência que o mestre Sala disse: olha, o segundo vinho é melhor do que o primeiro. Né? Exatamente. Então, né? aquilo que o Senhor, um lar agora edificado, onde Jesus é o centro do lar, Jesus está presente, a bênção é muito maior e melhor do que antes. Né? E é interessante porque eu costumo muito dizer isso nas minhas igrejas, que há momentos que nós vamos enfrentar provações, né? São situações que são inerentes à nossa existência, mas eu acho que a primeira coisa que nós devemos fazer é orar a Deus, fazer assim: o que o Senhor tem para mim nesta prova, né?
aquilo que o Senhor tem para mim. E o que nós percebemos, o homem que deposita a sua vida em Jesus, Jesus está presente, a gente vai ter essa grata surpresa no final. Porque a prova ela vai passar, né? As intempéries elas vão passar, a tempestade ela passa, mas o que vai ficar é o gosto do vinho novo. Sim. É o sinal do milagre de Jesus, né? O vinho, esse segundo vinho é muito melhor, porque naquela época, qual era o costume? Você servia o melhor vinho para que todos pudessem se saciar, e acabando esse vinho, se pegava aquele vinho de menor qualidade, era o final da festa, para que as pessoas pudessem ali terminar a festa e beberem daquele vinho. Mas o mestre-sala ali, ele se surpreende, mas você guardou o melhor vinho para o final. Então é esta experiência, quando nós vemos assim, olha, o Senhor ele passou comigo nesta prova, Sim. eu busquei, eu enchi o meu coração como o Senhor orientou, e agora eu estou vendo aqui o resultado dessa busca, né? É a ação do Senhor, a festa continua, a festa da salvação ela vai continuar nas nossas vidas. E é interessante, pastor Roberto, que não foi pouca coisa, né? Foram cerca de quase 700 litros, né, de água transformada em vinho. Mas esse número é só por uma informação, mas é interessante porque também há um outro ponto, porque aquelas talhas eram usadas para a purificação dos judeus. Está muito relacionado à lei mosaica, né? aos ritos ali da lei. E quando Jesus ele vem para estabelecer um novo pacto, né? No seu sangue, na operação do Espírito Santo. Então, naquele primeiro sinal ali também, agora já apontando para a vida da igreja, mostrando ali o início do ministério de Jesus, estava mostrando o quê? Olha, a lei agora é apenas uma sombra daquilo que seria a graça. O período da graça estava se iniciando agora, né? A lei estava sendo posta de lado, né? Havia esgotado, né? Esgotada, a água, elas estavam vazias as talhas. Sim. E agora o Senhor Jesus ele as enche de água, orienta que sejam enchidas de água, e a água se transforma em vinho, porque agora a salvação e tudo aquilo que Israel viveu durante séculos, agora a igreja iria viver diferente agora. Não seria por ritos, né? Pelo cumprimento da lei, mas sim viver pela graça. Pela graça sois salvos, né? Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, estava sendo inaugurado ali um novo momento para a minha vida, para a vida do pastor Roberto, para a vida da igreja. Sim. Nós agora passaríamos a viver pela graça de Jesus, né? E um vinho muito melhor do que o primeiro. Muito melhor. Muito melhor. Porque você cumprir toda a lei é quase impossível. Agora você viver pela graça, porque é confessar verdadeiramente que Jesus é o Salvador, se entregar a Ele, viver a experiência do batismo com o Espírito Santo, da operação do Espírito Santo, né? Viver esta festa, que é a expectativa do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus. Então, tudo isso nós vemos que é muito melhor. Sim. E uma coisa maravilhosa, pastor Alex, porque a obra do Espírito Santo, a obra do Senhor, ela vive de milagres. E o milagre, não há explicação humana. Não é por raciocínio, não é por lógica, por previsão. É algo maravilhoso. E quando a Bíblia diz assim, olha, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os servidores que tinham tirado a água, os serventes. Os serventes é aqueles que presenciaram Jesus transformando a água em vinho. O milagre, né? O milagre. Então, a igreja hoje é aquela que está participando, e ela não é aquela que está apenas ouvindo falar, ela presencia os milagres daquilo que Jesus está fazendo nesta hora. Ela vive. Quando levou diante do mestre-sala, a Bíblia diz que ninguém sabia de onde veio aquele vinho, mas os serventes haviam participado do milagre. Hoje a igreja, ela participa dessa experiência, vendo aquilo que Jesus está fazendo na vida do novo que chega na presença do Senhor, a operação do Senhor transformando lares,
né, salvando vidas. É um milagre que o Senhor opera. Exatamente. E a igreja vive essa experiência. E é o testemunho ali, as 6 talhas ali, agora estão cheias de vinho, algo novo, né? E é uma vida nova que Deus ele oferece para a vida do homem. Mas, pastor Roberto, nós estamos chegando ao final. Eu gostaria até que colocasse o próximo verso, né? Até para nós encerrarmos aqui e até trazer esta palavra para você que está nos assistindo, porque o texto lá em João, no capítulo 2, no verso 10, que é a palavra do Mestre Sala, né? E nós podemos dizer até que o Mestre Sala aqui também é um tipo do Espírito Santo, é aquele que vai conduzir todas as coisas, aquele que tem anunciado a pessoa de Jesus, é o Consolador. Sim. O texto diz assim, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então nós queremos deixar para você que está nos assistindo esta palavra. Talvez hoje, né, nesse momento que você está assistindo esse episódio, está faltando vinho na sua vida, né? A alegria do Espírito, a alegria da salvação, a presença de Jesus, o ouvir a voz do Senhor, a condição de dobrar os seus joelhos, de orar, de chorar aos pés do Senhor. Talvez está faltando tudo isso na sua vida, precisando de uma direção segura, né? De paz, que esse mundo hoje nós estamos vivendo como ele está vivendo, mas a palavra diz que o autor desse milagre, que é o Senhor Jesus, ele fez algo muito especial. Ele deixou para o final o bom vinho. Nós podemos dizer que hoje o Senhor está te oferecendo este bom vinho, né? Esta mudança de vida, esta alegria de provar a presença gloriosa de Jesus. E dizer que tudo isso só aconteceu porque aquele casal de noivos, né, eles fizeram uma escolha. Nós vamos convidar Jesus para a festa, para o nosso casamento. E hoje você pode também convidar o Senhor para fazer parte da sua vida. Não é isso, pastor Roberto? Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus é presente na vida da família, no coração do homem. Ele transforma todo o mal em bem. Glória a Jesus. A presença dele traz a verdadeira felicidade. Mas nós queremos terminar esse episódio deixando a você uma saudação especial, né? Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, te convidamos a continuar assistindo aos episódios do programa Cronologia Bíblica, também a todo o conteúdo da TV Manaim, que está disponível pela internet, no YouTube, nas redes sociais, também na TV aberta. Continue conosco. A paz do Senhor, a paz do Senhor, pastor Roberto. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos.